E aí, torcida apaixonada do Vascão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Vasco da Gama? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. Em participação no programa Seleção Sport TV nesta terça-feira, o vice-presidente do Vasco, Paulo Salomão, esclareceu a posição do clube em relação à ação movida no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, contra a mudança nas datas dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. A decisão de recorrer ao tribunal foi tomada após a CBF sugerir a alteração das datas, o que causou surpresa e indignação por parte do Vasco. Segundo Salomão, apesar de o clube ter sido consultado sobre a possibilidade, o Vasco prontamente rejeitou a mudança, considerando que ela seria prejudicial não apenas para a equipe, mas também para a integridade do calendário e da competição. Ele destacou que o Vasco já enfrentou uma situação similar nas quartas de final, quando 2 de seus jogadores foram convocados para as seleções de Uruguai e Chile, obrigando-os a realizar uma logística desgastante para atuar contra o Atlético PR. O dirigente explicou que, embora o clube não tenha a intenção de ser favorecido, também não quer ser prejudicado por uma alteração que considera injusta. Segundo ele, o Vasco entende que as datas da competição já estavam divulgadas desde o início do ano e que qualquer mudança no calendário deve seguir as normas estabelecidas. Para o Vasco, não houve uma justificativa plausível por parte da Conmebol que respaldasse essa alteração, o que motivou a entrada na justiça desportiva como forma de preservar os direitos do clube. A postura do Vasco foi clara: o calendário deveria ser respeitado, e a alteração das datas seria uma violação ao Estatuto do Torcedor, que impede mudanças que não sejam devidamente justificadas. Paulo Salomão também mencionou que o clube tem uma reunião agendada com a CBF para discutir o assunto mais a fundo e entender melhor as razões que levaram a entidade a propor a mudança nas datas dos jogos. O vice-presidente do Vasco enfatizou que a defesa dos interesses do clube está sendo feita de maneira transparente dentro dos trâmites legais. O clube acredita que essa é a melhor maneira de garantir que a competição seja justa e que o calendário, previamente estabelecido, seja respeitado por todas as partes envolvidas. Além disso, Salomão afirmou que o Vasco já havia formalmente recusado a solicitação da CBF para alterar as datas da semifinal, uma decisão que o clube mantém firme. O Vasco entende que a mudança de datas, que aparentemente beneficia Atlético Mineiro e Flamengo, é injusta e desnecessária, já que a competição já está em andamento e com calendário definido. O clube não está buscando vantagens, mas quer garantir que os regulamentos sejam seguidos à risca. Salomão também destacou que a mudança solicitada não partiu do mandante da partida, mas do visitante, o que, segundo ele, vai contra o Regulamento Geral de Competições. Ele deixou claro que o Vasco está utilizando todos os argumentos legais à disposição para garantir que a justiça seja feita e que o clube não sofra prejuízos no andamento da competição. Apesar de saber que a batalha jurídica contra a CBF pode ser difícil, dado o poder e a influência da entidade no STJD, o Vasco está confiante em sua estratégia. O clube conta com a experiência de Paulo Salomão, que já presidiu o STJD, e acredita que tem bons argumentos para conseguir a anulação da mudança de datas. Se necessário, o Vasco não descarta levar a questão para a Justiça Comum, caso a decisão no STJD não seja favorável. O objetivo do clube é garantir que a competição seja justa para todos os participantes e que as regras sejam seguidas, mantendo o respeito ao calendário e à integridade do futebol brasileiro. A possível chegada de Wendel ao Vasco da Gama está movimentando os bastidores do futebol brasileiro e gerando grande expectativa entre os torcedores. O volante, atualmente no Zenit, da Rússia, é visto como um nome que pode elevar o nível do meio-campo vascaíno, trazendo experiência internacional e qualidade técnica. Com passagens de destaque por clubes como Fluminense, Sporting e Zenit, Wendel se consolidou como um jogador completo, tanto na marcação quanto na construção de jogadas. O interesse do Vasco em contar com o jogador surge em um momento estratégico, onde o clube busca reforçar seu elenco para brigar por posições mais altas no Campeonato Brasileiro e sonha com o retorno às glórias passadas. Se concretizada, a contratação de Wendel pode ser um divisor de águas para o Vasco. Sua habilidade em ditar o ritmo de jogo, somada à sua experiência em competições europeias, poderia ser fundamental para dar ao time a consistência necessária no meio-campo. Além disso, o retorno de um jogador com raízes no futebol brasileiro e passagens marcantes por clubes tradicionais como o Fluminense, desperta ainda mais o interesse da torcida. Será que Wendel será o reforço capaz de transformar o Vasco em um time competitivo novamente? Os próximos dias prometem ser decisivos, e os vascaínos aguardam ansiosamente por mais novidades sobre essa negociação que pode mexer com o cenário do futebol nacional. Wendel é conhecido por sua personalidade determinada e resiliente, características que o ajudaram a superar desafios desde o início de sua carreira, quando foi reprovado em testes no Benfica, até se tornar um dos jogadores mais valorizados no futebol europeu. Sua mentalidade competitiva e foco em sempre evoluir fizeram dele um volante versátil, com excelente visão de jogo e capacidade de liderar o meio-campo.
No Vasco, Wendel poderia ser o pilar que o time tanto necessita para dar equilíbrio entre a defesa e o ataque, além de sua experiência em competições internacionais, algo que pode ser decisivo para o clube em busca de conquistas importantes. Sua presença, tanto pela qualidade técnica quanto pela postura de liderança, seria crucial para conduzir o Vasco a grandes campanhas, quem sabe, conquistar títulos que há tempos não chegam a São Januário. Antes de irmos adiante, dá uma curtida e clica no sininho para receber notificações no canal do Vasco para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. Nas temporadas 21, 22 e 22 e 23, Wendel consolidou-se como um dos volantes mais destacados do futebol europeu, especialmente durante sua passagem pelo Zenit. Com 113 jogos e 19 gols, o jogador não apenas demonstrou sua habilidade defensiva, mas também se destacou como um elemento ofensivo crucial, contribuindo com assistências e finalizações que ajudaram o time a conquistar títulos importantes na Liga Russa. Sua capacidade de se infiltrar no ataque e sua visão de jogo foram determinantes para que o Zenit se mantivesse competitivo em diversas competições, mostrando que Wendel é muito mais do que um simples volante, ele é um jogador capaz de mudar a dinâmica de uma partida. Agora, a possibilidade de Wendel reforçar o Vasco da Gama tem o potencial de agitar o cenário do futebol brasileiro. A chegada de um atleta com sua experiência internacional e qualidade técnica pode ser o que o clube precisa para se reerguer e voltar a brigar por títulos. Os torcedores sonham em ver Wendel comandando o meio-campo de São Januário, trazendo não apenas sua habilidade, mas também a mentalidade vencedora que adquirida ao longo de sua carreira. A expectativa é alta, e o impacto que ele pode ter no Vasco promete não apenas elevar o nível do time, mas também reacender a esperança da torcida em grandes conquistas no futuro. Será que Wendel pode ser a peça-chave que o Vasco tanto procura para escrever uma nova história de sucesso? E você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre a possível contratação de Wendel? Imagine o impacto positivo que um volante com seu talento e experiência poderia trazer para o nosso clube. A ideia de ter um jogador que se destacou na Europa, atuando em grandes competições e trazendo toda a sua bagagem para São Januário, é algo que empolga qualquer apaixonado pelo Vasco. Sua habilidade de controlar o meio-campo, somada à capacidade de se infiltrar no ataque e contribuir com gols, pode ser exatamente o que o time precisa para almejar títulos importantes novamente. Como você imagina que Wendel se encaixaria na equipe? Quais jogadas ele poderia orquestrar e que papel desempenharia em momentos decisivos, como nas finais de campeonatos ou em jogos críticos do Brasileirão? A expectativa está alta, e queremos saber que desempenho você espera de Wendel caso ele venha a ser confirmado como reforço do Vasco? Você acredita que ele pode se tornar o motor do meio-campo, organizando as jogadas e ainda se aventurando na frente para marcar gols que façam a diferença? A torcida já vibra com a possibilidade de vê-lo em ação, e a pergunta que não sai da cabeça de ninguém é: será que a chegada de Wendel pode mudar o destino do Vasco e trazer de volta os tempos de glória que tanto sonhamos? Deixe sua opinião e entre nessa discussão que pode definir o futuro do nosso amado clube, pois cada voz da torcida conta e é fundamental para essa nova fase que se aproxima. Vem ver as novidades do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.